É isso aí, rapaziada. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Fala aí, rapaziada. Canal All Tips. Estamos aqui nessa manhã dessa quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, para analisar essa grade. Quem fala com vocês é o Carlos. E aí, rapaziada, pra quem não me conhece, eu me chamo Arthur. Como é que vocês estão nesse dia de hoje? A gente vai estar verificando aqui mais um dia de análise aí agora do dia 13 do 1 de 2022. Mas primeiramente a gente vai estar verificando também como é que foi o nosso dia no dia 11, né? Como a gente sempre faz nos vídeos, e quando não dá de fazer a análise dos dias anteriores, a gente está deixando o nosso histórico aí no Instagram. A gente está deixando o Instagram fixado aí no canal, tá? Para vocês estarem buscando e verificando nossos históricos, tanto de vídeo quanto de resultados. Vamos lá verificar aqui os palpites que a gente teve no jogo do Arsenal contra o Chelsea, que a gente cravou aí para vocês. O ambas marcam, bateu tranquilamente aí, graças a Deus. Mais um gol pro canal. Teve o jogo do Cagliari contra o Bologna. Bologna, que ele é um time bastante exclusivo ali nas bolas paradas, é um time interessante para trabalhar as bolas paradas, e realmente se confirmou isso, fez o gol ali, e o Cagliari abriu o jogo, foi para cima que nem louco depois do primeiro gol do Bologna. Então a gente cravou também esse acima de 1,5. Teve o jogo do Sunderland contra o Lincoln, a gente cravou o caso, empate anula e acima de 1,5. O acima de 1,5, que estava até no bilhete do canal, bateu, e o caso empate anula. Infelizmente o Sunderland não conseguiu trazer esse green pra gente. O Sunderland, que passou o primeiro tempo todinho em cima do Lincoln, porém não cravou esse gol. E quem não faz leva, né, galera? Quem não faz leva. A gente verificou isso no ao vivo. Ainda bem que a gente ficou no mercado de gols no bilhete do canal. Safe. Passamos agora aqui para o jogo do Hand contra o Fulham. Fulham que amassou demais esse jogo. A gente colocou no safe ali acima de 1,5, e também colocamos ele no bilhete do canal. Bem do ladinho está o bilhete do canal para vocês estarem observando. A gente bateu mais um bilhete. São o que, Carlos? 4 dias de green? 4 dias seguidos cravando o bilhete. Uma observação aí é que dos palpites que a gente está colocando aqui, a gente está tendo uma média positiva de acertos. A gente está errando 1, 2 e está cravando 5, 6 entradas. Isso aí, galera, é só confiar. Beleza, rapaziada, como vocês podem ver, né? Por mais que a gente tá já nessa fase muito boa aí, graças a Deus, acertando o bilhete do canal, também teve uns 2 dias que a gente ficou no red no bilhete, mas a porcentagem de análise tá muito boa. A gente está acertando bastante aí as últimas verificações também, tá? Lembrando que tá duvidando, achando que a gente tá mentindo, é só olhar os vídeos anteriores. A gente coloca no Instagram lá tanto o vídeo anterior, o vídeo, né, quanto os resultados que a gente teve. Aí qualquer dúvida aí, achando que a gente tá de lorota, achando que a gente não tá passando resultado aqui que não é verídico, é só tá conferindo lá ou chamando na DM no Instagram lá, que a gente pode trocar uma ideia aí. Beleza, rapaziada, então bora lá, já falamos muito, bora pra análise aí do dia 13 do 1 de 2022, meu amigo. Vamos lá, Carlos. Para o 5º bilhete cravado, hein, Arthur? Rapaz. Confia. Bora lá, rapaziada. Temos alguns jogos interessantes aqui nessa quinta-feira que não tá tão parado assim. Alguns jogos até que tranquilos pra gente estar fazendo algumas entradas. Vamos começar aqui com o jogo do Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao. É um jogo aqui que é um jogo de Copa. Tá nas semifinais, tá quase perto ali de decidir quem vai ser o campeão. O Atlético de Madrid tá com uma cotação bem alta aqui até para a vitória, quase R$2. E o Atlético de Bilbao tá com uma cotação de 4,33 aqui. Esse jogo aqui, a tendência dele é a ser um jogo under. Tanto que tá pagando em torno de quanto, Arthur? 1,44 aí acima de 1,5. Para ter 2 gols na Bet365 tá pagando 1,44. Apenas 2 gols, mas é aquele negócio. Tá a tendência a ser um jogo under. Aqui, nas partidas do Atlético de Bilbao, né? Ele foi a primeira equipe a marcar em 5 das últimas 7. E no campeonato em si, o Atlético de Madrid ele tem uma média aqui de pelo menos 3 gols em suas partidas em 4 das últimas 5. Foi a primeira equipe a marcar em 4 das últimas 5. Uma média aqui de menos 10,5 escanteios em 5 das últimas 6 partidas. Bora lá, Arthur.
Vamos lá, rapaziada, tá dando uma verificada aqui separadamente na race individual, né? Acho interessante a gente estar verificando as médias por partidas que cada time está tendo, pra gente ter uma assertividade bem melhor. Verificando aqui o Atlético de Madrid, que no momento ele está com uma média de 1.6 gols marcados por partida, tem uma média boa de escanteios de 6 escanteios por partida, tem uma média de 1.2 gols sofridos, 11 faltas e 2.6 cartões marcados. Verificando agora aqui a race do Atlético de Bilbao. Como o Carlos falou, é um jogo cotado para ser under devido a ser dois times da La Liga, né? Esses jogos de Copa, a maioria das vezes são bastante over devido a times que figuram as ligas principais pegarem times de segunda liga, terceira divisão e marcarem muitos gols. Porém, esse jogo é interessante frisar que são dois times da La Liga, dois times da primeira divisão e da Espanha. Então, é um jogo cotado para ser muito under, pelos dois times terem apresentado na La Liga, ok? Mas aí é outro campeonato, outra situação. Vamos lá para o Atlético de Bilbao, que no momento ele está aqui com uma média de 1 gol marcado por partida, tem uma média de escanteios interessante, também uma média de 6.7 escanteios por partida, menos do que 1 gol tomado, e isso traz isso para o under. A defesa do Atlético de Bilbao está muito boa. Tem aqui a média de faltas também, 12 faltas e 1.8 cartões. Sempre frisando aqui para vocês, galera, que a gente verifica essa média de escanteios e cartões, porque a gente busca também os escanteios no ao vivo. E esse jogo é um jogo que a gente pode estar buscando escanteios, principalmente depois que o Atlético de Bilbao, se ele começar ganhando, criando esse cenário aqui para vocês, como a gente sempre faz no vídeos, né? Esse cenário de que o Atlético de Bilbao iniciar ganhando o Atlético de Madrid, pode ter certeza que o Atlético de Madrid vai abrir, vai para cima, vai com tudo e vai buscar muito as laterais. Vocês podem ver que são dois times over para escanteios, então pode ter certeza que o Atlético de Madrid ele pode estar buscando bastante escanteios. Agora, para deixar cravado no pré-live para vocês, a gente pode estar colocando aqui, a gente vai contra o que as bancas estão analisando e vamos no acima de 1,5, pegar essa cotação que no momento está de 1,44. E também o Carlos está doido para falar aqui, vai, Carlos. Bora entrar nesse dupla chance no time da casa aí. Essa ordem tá de valor aqui, o Atlético de Madrid, que nos últimos jogos aqui a gente tem observado, ele voltou a apresentar e dar uma certa confiança aqui. Então a gente tá bastante confiante para esse casa empate anula. Não vamos entrar seco no Atlético de Madrid, até porque a gente dá valor pro dinheiro que a gente coloca lá, né? Não é simplesmente joga. E como o Arthur falou, tá alta essa cotação para ter 1,5, então a gente vai aproveitar, visto que é um jogo de Copa, é uma semifinal, e o Atlético de Madrid ele não vai querer deixar para decidir no segundo tempo, ele já vai querer decidir no primeiro tempo, tendo a possibilidade de já até sair um gol nesse primeiro tempo, mas a gente não vai cravar, vamos deixar pro ao vivo aí. Galera, como a gente sempre prioriza, né, tá deixando no mais safe possível, então por isso que a gente vai buscar esse empate anula em cima do Atlético de Madrid jogando em casa, ok? Uma cotação ali que no momento está em média de 1,33, tá uma cotação boa para a gente estar colocando no bilhete também. Mas vamos lá, Carlos, para mais um jogo. Bora lá, rapaziada, seguindo aqui pro próximo jogo da grade dessa quinta-feira, nós vamos avaliar o jogo do Liverpool contra o Arsenal. Um jogo aqui um jogo de Copa, tá nas semifinais no momento aqui. O Liverpool que vai sem o Salah, né? Vai sem o Salah. Aqui o Liverpool está com uma cotação de R$2 para ganhar dentro de sua casa. E o Arsenal aqui que vai estar jogando fora de casa. Quando o Arsenal está jogando fora de casa, ele não inspira muita confiança para a gente. Não dá. Quando ele está jogando dentro de sua casa, já é outra história, já é outro Arsenal. Já tem que ser avaliado de outro jeito aí. No confronto entre ambas as equipes, a gente tem um mercado over de gols aqui. Tivemos mais do que 2.5 gols em 7 das últimas 9 partidas e menos do que 10.5 escanteios nas últimas 5 partidas. Com relação aqui aos últimos jogos do Liverpool nos campeonatos em que ele está participando, teve uma média de mais do que 2.5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 6 jogos e ambas as equipes marcaram em 5 dos últimos 6 jogos. Tivemos mais do que 10.5 escanteios em 6 dos últimos 8 jogos. O Arsenal aqui é over também para gols, mais do que 2.5 gols em 4 das últimas 5 partidas.
Foi a primeira equipe a marcar em 7 das últimas 8 e venceu o primeiro tempo em 4 das últimas 5 partidas. Bora lá, Arthur. Vamos lá, rapaziada. Tá verificando aqui separadamente as races desses times dentro da Copa em que eles estão participando, porque cada campeonato é um campeonato, né, galera? O Liverpool, que no momento aqui, no início desse campeonato, ele priorizou, tá colocando os reservas, mas acredito que para esse jogo ele vai colocar a maioria do time titular. Tendo em vista aqui que no momento o Salah e o Mané, tem o Mané também, Carlos, que vai estar fora dessa partida, devido a estar tendo aquela Copa da África, né? Então eles estão nas seleções de suas respectivas seleções, né? Vamos estar verificando aqui o Liverpool, porque no momento ele tem uma média de 2.7 gols marcados por partida. Tá com uma média muito alta aqui de escanteios, uma média de 8 escanteios por partida. Tem uma média de 1 gol sofrido e uma média de 10 faltas e menos de 1 cartão por partida. Então é um time que está priorizando bastante esse over. Tendo em vista também, galera, que a gente pode confirmar aqui que o Liverpool é aquele time pressão total no primeiro tempo. É um time que busca logo a vitória. Ele não deixa para estar jogando esse segundo tempo. Tenta cravar o máximo de gol possível logo no primeiro tempo. E o Arsenal é um time que dentro de sua casa não vem figurando... fora de sua casa, desculpa. Fora de sua casa ele vem figurando partidas assim que deixam na dúvida, né? Agora dentro de sua casa, meu amigo, os caras amassam demais. Foi tanto que a gente viu aquele último jogo contra o Manchester City. Pô, aquele jogo foi lindo de se ver. Mas vamos lá. Aqui o Arsenal aqui no momento tem uma média de 4 gols nesse campeonato por partida. Tem uma média aqui no momento de 6.3 escanteios. Tá com uma média de menos que 1 gol sofrido por partida. E menos do que... menos que 10 faltas, 7 faltas, 1 cartão. Para cartão, mercado de cartão, não acho interessante a gente estar trabalhando nessa partida, apesar de que vão com a maioria dos times titulares. Com certeza o Arsenal está priorizando esse campeonato desde o início. Ele não mesclou tanto o time com os seus reservas, tá? Ele priorizou um pouquinho esse campeonato. E tanto que está chegando aí nessa parte final, né? Mas nesse jogo aqui, pro safe, acredito que seria assim, o acima de 1,5. E a gente pode estar buscando aí esse mais de 6 escanteios. Fazendo aquela criando aposta, vai dar uma cotação ali de 1,33, colocando mais de 6 escanteios e mais de 1,5. Fica safe, galera. Mas eu vou colocar aqui para vocês também uma situação no ao vivo, se vocês verificarem que os dois times estão buscando bastante as laterais, ali aquela análise de até os 20 minutos, 15 minutos, estão buscando bastante as laterais, pode ter certeza que esse jogo é para escanteio. Mais de 8 escanteios vem quente, tá, galera? Vamos lá, Carlos. Vamos lá, rapaziada, analisar esse próximo jogo aqui dessa quinta-feira, que a gente pode tirar proveito e tá faturando uma grana aí. O próximo jogo aqui que a gente vai estar dando uma olhada é o jogo do Napoli contra o Fiorentina. A última vez que a gente cravou o Napoli aqui a gente se lascou, né, Arthur? Se o e-mail do Napoli não veio pra gente, então a gente vai procurar e tá ficando também parcial nesse jogo. Vamos lá, Carlos, faça a sua análise. Napoli aqui que tá com uma cotação de 1,75 para ganhar esse jogo aqui contra uma Fiorentina que não joga muito bem fora de casa. É um jogo de Copa, é mata-mata, perdeu, já tá fora. Então as equipes vão buscar gols aqui. Sendo que a Fiorentina fora de casa não é um time que inspira confiança pra gente. Tanto pôde-se ver isso na última partida da Fiorentina contra o Torino pelo campeonato italiano, que o Torino amassou a Fiorentina. Logo no primeiro tempo já estava colocando ali mais de um gol na Fiorentina. Nas últimas partidas, aqui entre as equipes, está em evidência o mercado de escanteios e o mercado de cartões, tendo menos do que 10.5 escanteios nos últimos 6 jogos. A Napoli vem de 3 vitórias, a Fiorentina sofreu gol nos últimos 3 jogos. Nos campeonatos em que a Napoli está participando, nos últimos 5 jogos, a gente teve menos do que 3 gols e menos do que 4.5 cartões em 5 dos últimos 6 jogos. A Fiorentina tem um mercado over para gols aqui, mais do que 2.5 gols em 8 dos últimos 9 jogos, e ambas as equipes marcaram em 7 dos últimos 9 jogos. Assim que a Fiorentina começa perdendo, ela vai buscar esse empate aí. Esse jogo aqui é um jogo para gols, mas devido à última entrada que a gente fez, o Napoli ter decepcionado com esse ataque aí que não está muito efetivo, a gente fica com o pé atrás. Vamos lá, Arthur.
Vamos lá, rapaziada. Tá dando uma verificada aqui na race separadas de cada time novamente. Verificando inicialmente com o Napoli. Vamos lá aqui rapidamente. O Napoli aqui no momento aqui ele vem figurando em algumas partidas, principalmente no campeonato italiano que a gente vem acompanhando. Ele começou o campeonato muito bem, porém vem perdendo o brilho. Ele estava fazendo, acredito que até mais do que o time que ele tem no papel estava conseguindo. Então ele chegou até a liderar o campeonato, porém já vem caindo o seu rendimento no decorrer do campeonato. O Napoli que no momento aqui ele está com uma média de 1.8 gols marcados por partida, tem uma média aqui no momento de 5.2 escanteios por partida, tem uma média de menos do que um gol sofridos por partida, 12 faltas e 1.7 cartões marcados. A Fiorentina, como o Carlos falou, não vem figurando bons jogos fora de sua casa. Foi amassada pelo Torino. A gente tinha um receio ali contra o Torino, tanto que a gente no último vídeo a gente ficou imparcial devido a Fiorentina não jogar bem fora de sua casa no jogo da Fiorentina. E a gente cravou acima de meio no último jogo. E verificando aqui também a race separada da Fiorentina, no momento ela é um time que vem com uma média de 1.7 gols marcados por partida. Tem uma média de escanteio de 5 escanteios por partida. Uma média aqui de 1.4 gols sofridos, 11 faltas e 2.3 cartões. Verificando aqui, galera, que a Fiorentina ela pode estar se lançando sim após ela pegar o primeiro gol do Napoli. Porém, a gente não vai ficar nesse mercado de gol, tendo em vista que o Napoli vem decaindo o seu futebol. Vamos ficar imparcial nessa partida e vamos estar buscando nesse jogo o acima de 8 escanteios. É um pouquinho arriscado cravar no pré-live acima de 8 escanteios, mas acredito que esse jogo aqui pode ser um jogo muito pegado para ambas as equipes, e principalmente após o Napoli marcar o primeiro gol, pode ter certeza que a Fiorentina vai abrir, vai buscar muitas laterais e trazer esses escanteios para a gente também. O Napoli também pode ter, vocês verificarem os últimos jogos dele, se ele começa empatando o primeiro tempo, aquele tempo pegado, ele busca muitas laterais, a bola parada, para estar marcando o seu gol, beleza? Então a gente vai ficar cravando o acima de 8 escanteios. Vamos lá, Carlos, para mais um jogo. É interessante frisar que no último jogo do Napoli a gente teve mais do que 10 escanteios, e todos os escanteios foram para o Napoli. Bora aqui para o próximo jogo dessa grade do dia 13. Bora, SofaScore. A gente vai analisar aqui o jogo do Milan contra o Genoa pela Copa da Itália. O Milan aqui que está perseguindo a Inter de Milão aí no campeonato. Vale frisar que está fazendo um bom campeonato no momento. Aqui o Milan está com uma cotação de 1,33 para ganhar. E aí, tu acha que o Milan ganha essa partida? Não? Rapaz, amplo favoritismo, né, Carlos? Amplo favoritismo. O último bilhete eu até coloquei no último jogo do Milan. Vitória para o Milan seco. Peguei um excelente green. Sorri, passei o resto do dia sorrindo. Uma dupla, na verdade, né? Foi Sevilha para vencer e Milan para vencer. Safe. Mas não faço isso, hein, galera. Trabalhem no safe. Bora lá. Nos últimos jogos aqui entre as equipes, a gente teve um mercado over para gols. Tivemos pelo menos 3 gols em todos os últimos 5 jogos. E ambas essas equipes marcaram em 4 dos últimos 5 jogos. Lembrando que o Genoa é um time chato. É um time que pode dar trabalho para o Milan, fazendo pelo menos um gol nessa partida aí. Porém, fica pro ao vivo aí. O Milan, que nos campeonatos, nos últimos jogos aqui, ele vem de 3 vitórias, foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos e tem menos do que 10.5 escanteios em 4 dos últimos 5 jogos. O Genoa aqui que vem sem vitórias a 4 jogos, menos do que 3 gols em 4 dos últimos 5 jogos e menos do que 4.5 cartões em 6 dos últimos 8 jogos. Esse jogo aqui tem uma tendência para gols devido a ser um jogo de Copa. E ambas as equipes são over, né? O Milan vai estar buscando esse resultado aqui. O Genoa não pode ficar recuado, muito recuado. Senão vai acabar tomando 1, tomando 2, tomando 3. Vai ter que abrir e partir para o ataque. Bora lá, tu. Vamos lá, rapaziada. Tá verificando aqui o Milan separadamente, que no momento vem figurando ótimas partidas dentro de sua casa. Vale frisar que o Milan é amplo favorito quando está jogando dentro de sua casa. Por isso que essa cotação ele está buscando esse 1,33. Aqui verificando que o Milan tem uma média no momento de 2,2 gols marcados por partida, mais do que aí. Está pelo menos marcando 2 gols por partida. Tem uma média de 4,7 escanteios.
tem aqui uma média no momento de 1 gol sofrido por partida, 12 faltas e 1.9 cartões marcados. O Milan, ele vem buscar com certeza essa vitória em cima do Genoa. O Genoa que no momento é um time fraco, jogando fora de sua casa também não vem demonstrando boas partidas, mas ele está com uma média interessante também. Tem uma média de pelo menos 1 gol marcado por partida, tem uma média de 4.1 escanteios, tem uma média de quase 2 gols sofridos por partida, 1.9, é uma média bastante alta aí para um time, tá sofrendo gols. Tem uma média de 13 faltas e 2.6 cartões. Só de vocês verificarem que o time ele já está com uma média um pouquinho mais alta de faltas e cartões, vocês podem ter certeza que ele é um time que está batendo muito para que possa segurar as partidas. Mas nesse jogo aqui a gente vai estar cravando no pré-live tranquilo o acima de 1,5, tá, para o Milan e Genoa. E tá buscando também esse vitória casa. O Milan tá ganhando essa partida. Mas o safe, galera, para vocês colocarem no bilhete de vocês para tá trazendo esse Urim, é o acima de 1,5, é o que eu mais confio. Beleza? Vamos lá, Carlos, para mais um jogo, que tem muito jogo. Muito não, na verdade, tem jogos interessantes. Mas deixa chegar o final de semana que vai estar recheado. Bora lá, rapaziada, pro próximo jogo aqui. Vai ser o jogo do Lecce contra o Vicenza. Esse jogo é interessante, é um jogo da Série B da Itália, pelo seguinte fato: o Lecce está com uma cotação de 1,36 para ganhar esse jogo contra um Vicenza que não vem fazendo uma boa campanha. Nos últimos jogos aqui, o Lecce jogando em casa, ele ainda não perdeu. E ele sofreu apenas 7 gols jogando dentro de sua casa. Contra um Vicenza aqui que ele, de 9 partidas, ele ganhou 2 e perdeu 7, fazendo pelo menos um gol por partida, mas tomando 17. É uma média muito grande de gols tomados. Eu não vou entrar em detalhes nessa partida, né? Tu bora passar direto logo? Isso, só crava logo esse bilhete, porque é um time assim que tem uma disparacidade muito grande, porém é um jogo de Série B. Acredito, a gente tá confiando nesse Lecce aí para tá ganhando, porém o safe aqui é o mercado de gol também, tendo em vista que o time visitante ele tem uma defesa bastante vazada e vai estar enfrentando um time que tem um ataque bastante over, né, Carlos? E tá buscando essa melhor colocação no campeonato. No momento aqui ele tá em quarto lugar, tá buscando essa segunda colocação aqui com uma diferença de 2 pontos. Se ganhar, ele já vai para 34 pontos. O próximo jogo da grade que a gente vai estar analisando aqui, Arthur, é o jogo da Grécia, né? Isso, o jogo do AEK. O AEK contra o PAOK. O AEK é um jogo aqui interessante, não para um mercado de resultados, até porque o AEK jogando fora de casa, ele é um time over para gols, não para resultados. O AEK jogando fora de casa, em 9 jogos ele fez 16 gols e tomou 10. O AEK jogando dentro de sua casa, ele está em terceiro colocado aqui como melhor mandante, tomando apenas 6 gols e fazendo 13 em 7 jogos. Se o AEK tivesse jogado dentro de casa, contra o PAOK, a gente poderia entrar num dupla chance para o AEK. Mas como ele vai estar jogando fora de casa, aqui a gente vai estar cravando o mercado de gols acima de 1,5. O PAOK aqui em 7 jogos fez 15 gols e levou 10, é uma média razoável aí para um time over. Então a gente pode estar entrando nesse mercado de acima de 1,5. Exatamente, galera. Tendo em vista também aqui, eu acho interessante bastante frisar essa situação em que eles estão nessa disputa aqui pela segunda colocação. Não dá de buscar aqui, na verdade, o Olympiacos já deu uma distanciada boa, mas para pegar essa segunda colocação, a briga ainda está forte. Então, pode ter certeza que vai ser um jogo pegado, um jogo para gols. Vamos lá, Carlos. Tem mais algum jogo aí pra gente estar verificando? Acredito que não, né? Tem um jogo do Giannina aqui contra o Volos, ainda na Grécia. Ah, é verdade, é o jogo do Giannina. É tanto jogo. Aqui o Giannina aqui, ele está em quinto colocado. Em 17 jogos ele fez 21 gols e tomou 17. É uma equipe que faz e leva, assim como o Volos, que em 15 jogos fez 27 gols e tomou 30 gols. Então, logo de cara a gente vai estar cravando aqui o acima de 1,5. Exatamente, galera. Não vamos estar entrando em detalhes nessa partida, devido a gente não vai estar buscando também nem mercado de escanteio, nem mercado de cartões para os times separadamente. Vamos buscar somente o mercado de gols, tendo em vista que esses campeonatos mais sem visão, sem mais essa visada, né? Eles
tendem a estar sendo bastante overs. Então a gente vai estar buscando somente o mercado de gols. E agora, Carlos, vamos estar encerrando mais um dia de análise, para a gente estar deixando mais um bilhete no canal também. É isso aí, rapaziada, a gente vai estar encerrando por aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amigos aí, para ajudar o canal a crescer, conseguir essa alavancagem aí no YouTube, e para que outras pessoas possam ficar a par das nossas análises, as nossas análises aí que podem estar ajudando essas pessoas, até porque a gente está há 4 dias cravando bilhete, estamos com uma race positiva. É isso aí, galera, fiquem agora com o bilhete do canal. Falou!